Oi, gente, boa noite. Deixa eu só botar aqui. Vamos começar a correção aqui do simulado 1, visando aí a preparação dos futuros sargentos da Força Aérea Brasileira. Sendo x e y as coordenadas do vértice da parábola, ou seja, nós temos a parábola, né, cujas coordenadas do vértice são calculadas por x do vértice, claro, é um ponto comum, e o y do vértice. Deixa eu só afinar aqui minha caneta. Onde o x do vértice menos b sobre 2a. A gente já pode calcular aqui diretamente quem é o b, ó. O b é menos 5, vai ficar menos 5, né? Vai dar 5, sobre 2a. O a é 3, então 2 vezes 3. Então o x do vértice, 5 sobre 6. Bom, eu particularmente não gosto de calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a, né? Eu particularmente não gosto de calcular o delta aqui. Eu gosto de calcular o delta à parte, né? Deixa eu afinar aqui um pouquinho a caneta. Não afinou não, agora vai afinar. Vamos calcular o delta à parte aqui. Delta é B2, né? Menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 3, vezes C aqui, que é o 9. Então ficou 25 menos 108. Aí vai dar... Essa conta aqui, 108 menos 25 dá 83, né? Menos 83. Menos 83, isso mesmo. Você não reconta, né? Menos 83. Então, quanto vai dar o y do vértice? Menos 83 sobre 4A. O A é 3, né? 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 83 sobre 12. Como ele quer a soma do x mais y, né? X e y são as coordenadas, então ele quer essa soma. Então 5 sobre 6 mais 83 sobre 12. O número é feioso, mas a conta é simples. MMC é o próprio 12, né? Então aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Então 2 vezes 5, 10. 10 mais 83, 93 sobre 12. D. Fazer um pouquinho fora da ordem aqui, tá? Aproveitar que a questão está aqui do lado. Tá? Questão 51, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, você tem um total de 6 opções, né? 6 opções. São formados números de 4 algarismos distintos, 4 algarismos diferentes um do outro. Então nós temos aqui o nosso número, né? 4 algarismos distintos. Entre eles, são divisíveis por 5. Ou seja, um número para ser divisível por 5, ele deve obrigatoriamente terminar em 0 ou 5. Como nós não temos aqui no nosso hall de opções a opção 0, então só nos resta colocar o 5 aqui. Como ele quer algarismos distintos, então nós vamos riscar a nossa opção 5. Ela não vai mais ser opção, ela é obrigatoriamente tem que ficar aqui na última casa. E nos restantes, né, nós temos as opções 1, 2, 3, 4 e a opção 6, total de 5 opções. Então aqui para a primeira casa nós temos 5 opções, não podemos repeti-la, sobram 4, não podemos repetir as duas anteriores, sobram 3. Lembrando que esse 5 aqui, ele representa uma única opção, é a opção 5. O número tem que ser dividido por 5, tá bom? Deixa eu ver se o áudio aqui não deu ruim, tá bom, vamos continuar aqui que eu cutuquei aqui. Então 5 vezes 4 vezes 3, 60 números divisíveis por 5. Beleza? Segunda questão aqui, deixa eu baixar mais um pouquinho. Achei demais. Beleza. A base de um retângulo. Botou a caneta. A base de um retângulo mede 20. A medida de sua altura é a quarta parte da medida de sua base. A base de um retângulo mede 20. Pronto. Aqui mede 20, aqui mede 20. E a sua altura é a quarta parte dessa medida. Então 20 dividido por 4, 5. Então ele diz que a área é x. Então quanto vale x? 5 vezes 20. 100. Questão rápida. E o perímetro, que é a soma dos lados, y. Y, então, vai dar 20 mais 20 mais 5 mais 5. Vai dar 50, né? Perceba que y é 50, x é 100. Obviamente, y é a metade de x. Ou x é o dobro de y. Aí vai depender, né? Ou x
que é o 100, é o dobro de y, que é 50. Letra D de dado. Questão aqui também tranquila, né? Com tudo que é do primeiro quadrante, todas as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente e as suas relações inversas, né? Não funções inversas, secante e cotangente, tudo é positivo lá. Tá bom? Deixa eu ver se não sai. Então, lembrando que o seno de 2x simplesmente é o quê? 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Como ele está pedindo o seno de 2x, quanto vale o seno de x? O seno de x aqui vale 2b. O cosseno de x vale 2a. Multiplicou isso tudo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Botando em ordem alfabética, 8b. Então, especialista é aquilo, né? Tem umas questões que são bem tranquilas. É para a gente pontuar mesmo. Tá bom? Tem as questões que são mais elaboradas. Mas as fáceis a gente tem que trucidar. O trapézio ABCD isósceles. Perdão aqui. Cutuquei aqui. O trapézio ABCD isósceles. Opa, trapézio isósceles tem os ângulos das bases, né? Iguais. E as medidas dos ângulos. Vamos lá. DBA. Cadê o DBA? DBA. É esse ângulo aqui, ó. Vou chamá-lo de X, tá bom? O DCB. Não precisa não que ele tenha aqui a medida. Então, o ângulo DBA vale 30. Então, aqui vale 30. O ângulo DCB, cadê DCB? DCB vale 45. Opa! Esse aqui vale 45, esse aqui todo, esse aqui vale 45 também. Tá bom? Agora, se aqui vale 45, e aqui, obviamente, também vale 45, esses dois ângulos aqui, ó, que eu vou desenhar de cinza, esse ângulo é igual a esse. Claro, né? Esse aqui é 45, eles são suplementares. Então, se aqui é 45, aqui vai ser 135. Obviamente, esse ângulo aqui todo vai ser 135. Como nós já temos o 30 aqui, então sobram 105 para cá. Se eu analisar esse triângulo aqui, né, só o triângulo BCD, esse triângulo aqui da parte de baixo, aqui para a direita, se aqui é, deixa eu botar de vermelho, se aqui é 45, se aqui é 105, 150, sobram 30 para cá. A gente poderia até fazer isso aqui visualizando esses ângulos aqui, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos que seriam alternas internas. Seria uma outra forma de você chegar no 30. Ele fala que BC vale 12. BC vale 12. Então, a medida de BD, cadê BD? Está aqui, essa diagonal, que eu vou chamar de X agora. Repare que aquilo ali, nós temos uma lei dos senos. Lei dos senos. Eu escrevi errado aqui, faltou essa aqui. Lei dos senos. Então, o 12 e o X estão opostos a ângulos. O 12 está oposto ao 30, então aqui vai ser o seno de 30. E o X está oposto ao 45. Então aqui vai ser o seno de 45. Multiplicou cruzado, vai ficar X vezes seno de 30 igual a 12 vezes o seno de 45. Na tabelinha, seno de 30 vai... Opa, perdão aqui. Na tabelinha lá, né, o seno de 30 vale 1 sobre 2. E o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Cortou 2 aqui com 2 daqui, pronto. E vale 12 raiz de 2. 5, 5. Tá? A 5, 4 tá logo ali, para não ter que ficar indo e voltando com a folha. Dada a matriz A, enquanto a matriz A ao quadrado. Pelo amor de Deus, gente. Não é para ele levar esses números aí ao quadrado, não, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é para aquela... Essa é aquela alternativa para o cara errar mesmo, tá bom? O bobão marcar. Então, isso aqui não existe, não, tá bom? Só se for muita coincidência numérica. Ao quadrado, na matriz, não existe esse negócio de pegar os elementos e elevar ao quadrado quando ele pega de a matriz ao quadrado. Não existe isso. É A vezes A. É multiplicação. Tá bom? Então é 1, menos 3, 4 e 2. Ela vezes ela mesma. 1, deixa eu só botar aqui que eu vou continuar na chamada, que eu tô sozinha. 1, menos 3, 4 e 2. E vambora.
vai ter que multiplicar, né? Uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2 vai gerar uma matriz 2 por 2. Então vamos pegar aqui, vamos tentar aqui, por exemplo, ó, você observar, aqui tem um menos 11 e aqui tem um menos 11. Então ainda vou ficar com elas. Ó, esse aqui não precisa, ó. Aqui é 12, essa aqui a gente já eliminou, né? Esse aqui é 12 e aqui é 12. Então não tem para onde você correr, nem precisa fazer, é 12. Ó, aqui é menos 9 e 9. Então, agora é você escolher alguém aí. Tem o 8 menos 8 também. Então, assim, tem que fazer alguma aí para torcer para ser só uma dessas três. Vamos lá. Vamos lá. Primeira linha, vou usar aqui a primeira linha e a primeira coluna, né? Então, vai ser 1 vezes 1, 1. Menos 3, 4, menos 12. Então, esse primeiro elemento aqui é o menos 11. Se é o menos 11, eu já posso eliminar isso daqui, ó, porque aqui é 11, então já posso eliminar a letra C. Já eliminamos a B. Vamos fazer aqui, ó, ficamos entre A e a D, né? É menos 11, 12. Ó, tem um 9 e menos 9, porque o menos 8 já é nas duas, ó. Então não precisa fazer. Então vamos calcular aqui, ó, se é o menos 9 ou 9. É o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Colocando aqui de vermelho. Primeira linha e segunda coluna. Primeira linha... Opa, não peguei o vermelho não. Ó, primeira linha, segunda coluna. Então, 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 9, né? Pronto. Marcamos aqui. Letra A. Beleza? Dados os números ABC, reais, maiores que zero, ele quer saber o valor disso aqui. Ora, se você tem aqui uma soma, então isso é a mesma base, né? Então você repete a base, é porque veio dessa multiplicação. E continuando ali, o menos log de C na base 2. E continuando, se você tem aqui uma diferença, da mesma base aqui, claro, os logs, é porque veio de uma divisão. Então, log de AB sobre C na base 2. Letra C de Charlie. A geratriz de um cone equilátero. Cone equilátero é aquele cuja seção meridiana, né? Seção meridiana, aquela seção bem no meio, né, que passa pelo vértice do cone e pega lá no centro do círculo da base. A seção meridiana é triângulo equilátero, tá bom? Então você tem ali a cone, né? Desenhar cone aqui é horrível. E essa seção meridiana é um cone equilátero, é um cilindro equilátero, perdão, é um triângulo equilátero, cuja área lateral é 8π. Então, qual é a área lateral de um cone? Qualquer cone. Π vezes o raio, vezes a geratriz. Ele diz que essa área lateral vale 8π. Agora, vamos analisar, entender qual é de fórmula, sabendo que essa seção meridiana é um triângulo equilátero, nós sabemos que aqui vale raio. Ou seja, se isso aqui é um triângulo equilátero, aqui vale 2R também, né? R mais R. Só que isso aqui é a nossa geratriz. Então, a geratriz é igual a 2R, geratriz é igual ao diâmetro, geratriz é o dobro do raio. Então a gente vai colocar isso aqui, ó. Geratriz é o dobro do raio, 2R. Eu até botei em minúsculo aqui, né? Agora a gente faz a nossa continha. Π vezes R vezes 2R igual a 8π. Corta π com π aqui, né? Ficou 2R ao quadrado igual a 8, dividiu por 2, R ao quadrado igual a 4, a gente conclui que o R vale 2. Se o R vale 2, quanto vale a nossa geratriz? Geratriz vale 4, que é o que ele está perguntando, né? A geratriz de um cone vale 4. B de bola. O valor de K para o qual as retas tal e tal são perpendiculares. Todas as vezes, todas as retas que são perpendiculares, a multiplicação dos seus coeficientes angulares, né, vai dar menos 1. Então, vamos pegar aqui a nossa equação aqui, ó. 2y menos x menos 3 igual a 0. Eu gosto de colocar na forma reduzida. Então, vai ficar o x mais 3 para o outro lado, esse 2 aqui vai dividir todo mundo. Então, vai ficar x mais 3, lembrando que aqui tem o número 1, né? 1 dividido por 2, onde aqui o coeficiente angular dessa aqui é 1 sobre 2. Então, um coeficiente angular é 1 sobre 2.
Você pode até botar aqui logo, 1 sobre 2, vezes. Quem é o outro coeficiente angular? 3y mais kx menos 2, a outra equação. Vamos isolar o y. 3y igual a menos kx mais 2. Esse 3 vai dividir todo mundo, né? Então, menos kx mais 2, tudo dividido aqui por 3. Esse aqui é o nosso coeficiente angular. A multiplicação desses dois coeficientes angulares que vai dar menos 1. Multiplicando aqui, vai ficar menos k vezes 1, 2 vezes 3, igual a menos 1. Então, aí conclui que o k vale 6. Alfa. Um pouquinho acima aqui, né? A caneta está meio zoneada aqui, cara. Bom, sendo Z1 e Z2 os números complexos citados, então ele quer saber o módulo de Z1 menos Z2. Primeiro vamos calcular a diferença, né? Por quê? Porque ele está pedindo aqui dentro, aqui, ó, a diferença. Então vamos calcular essa diferença. Z1 menos Z2. Cuidado com esse sinal de menos aqui, tá? Z1 quem é? 4 mais 2i. Quem é o Z2? É bom botar um parênteses, né? 1 menos 2i. Que é uma expressão, né? 4 mais 2i menos 1 mais 2i. Então, na verdade, quem é Z1 menos Z2? Z1 menos Z2 é 4 menos 1, 3, 2i mais 2i, 3 mais 4i. Para quem não gosta de fórmula, né? Então, a gente pode representar geometricamente isso aqui. Onde aqui é o eixo real, seria o 3. Aqui é o eixo imaginário, 4. Aqui é o afixo. O nosso módulo é a distância da origem ao afixo. Isso aqui é o nosso módulo, tá? Chamar de ρ. Então, simplesmente aqui vale 4, aqui vale 3. Fica nítido, né? Que o módulo vai valer 5. Ou seja, o módulo desse número complexo, isso aqui vale 5. Letra alfa. 58. O maior valor inteiro de P para que a equação represente uma circunferência. Ele quer o maior valor inteiro de P. Nós temos que saber fazer o nosso completando os quadrados. Então vamos lá, vamos separar o x aqui, ó, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais alguém que eu vou colocar aqui para completar esse quadrado. Depois vai ter o y ao quadrado, aí tem 4y, mais alguém aqui para completar esse quadrado. Mais esse p igual a 0. Repare que eu usei todo mundo. Ó. X ao quadrado está aqui. Y ao quadrado está aqui. Menos 6x está aqui. 4y está aqui. E o p está aqui. Ninguém entrou ainda. Nós vamos fazer agora completar o quadrado. Então, lembra daquela historinha, né? Se aqui, ó, vamos botar o x aqui. A gente tem que completar esse quadrado aqui, ó. 4y. Vou até botar o p aqui também. Olha só. Se aqui está o menos 6, né? Vou mudar para o vermelho. Se aqui está o menos 6, é porque ele veio do menos 3, né? O dobro do primeiro pelo segundo. Então, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes menos 3. Menos 3 ao quadrado, então tem que acrescentar 9 para que eu consiga ter isso aqui. Deixa esse 9 de vermelho aí em stand-by. Presta atenção nele daqui a pouquinho. Aqui é a mesma coisa. Se aqui está o 4, é porque ele veio daqui, ó. Do 2. 2 ao quadrado. Perdão, 2 vezes 2, né? Se aqui é o 4, é o dobro. Então ele veio do 2, que é a metade. Se aqui está o menos 6, é o dobro. Então ele veio do menos 3. Então, ó, y ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 4y, mais o quadrado do segundo. Então, eu tive que acrescentar 9 para o x, completar o quadrado do x. Tive que acrescentar 4 para completar o quadrado aqui do y, que são dois quadrados, né? Um quadrado aqui é do y e um quadrado aqui é do x. Então, eu tive que acrescentar 9 para o x, né? E 4 para o quadrado ali do y. Então, na verdade, eu tive que acrescentar 13, só que eu não posso alterar a minha equação assim, só porque eu quero. Não. Então, se eu acrescentei 13, né, que dá um 9 mais 4, eu tiro 13. Senão ele me atrapalha. Eu tiro 13. Então, não fiz nada, né? Só acrescentei para poder trabalhar o quadrado, mas eu tenho que tirar, ou seja, recebeu, devolve. Então, a nossa equação fica assim, ó, x menos 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, e esse número aqui, ó, vai me dar o raio, né? Só que eu tenho que passar para o outro lado. Então vai ficar 13 menos p. Lembrando que isso aqui é r ao quadrado, né?
Então, R ao quadrado igual 13 menos P. R vai ser quem? Raiz quadrada, não precisa botar mais e menos, né? Que o raio é sempre positivo. 13 menos P. E não existe raio igual a zero. Isso aqui tem que ser maior que zero. Então, 13 menos... Tem que ser positivo, né? Que é raiz quadrada. 13 menos P tem que ser maior que zero. Fazendo essa continha aqui, ó. Menos P maior que menos 13. Multiplica por menos 1. P menor que 13. Então, qual é o maior número? Então, P menor que 13. Então, P tem que ser 12, 11, 10 e por aí vai, tá? Ele pergunta qual é o maior inteiro. O maior inteiro é o 12. O menor inteiro só Deus sabe, né? Que pode diminuir infinitamente. A soma de 5 termos consecutivos de uma PA é igual a 10, crescente, né? É igual a 10. E o produto desses extremos é menos 12. Ele quer saber o quarto termo. Então, quando você tem uma PA, você pode escrever assim, ó, um termo vale x. Esses aqui eu vou acrescentando a razão à direita, né? X mais R mais R. E para cá eu vou tirando a razão, né? X menos R, x menos 2R. Para que eu faço isso? Olha os 5 termos aqui. Agora ele diz, a gente vai usar o que ele me deu. A soma é igual a 10. Então, na hora que eu somo isso aqui tudo, todos os R's vão sumir. Esse menos 2R morre com esse 2R. Esse menos R morre com esse R. Só vai sobrar os X's. Então, a soma, ele diz para mim que dá 10, na verdade é só somar os X aqui, né? X mais X mais X mais X mais X. Porque todas as razões, né? Seja 2R ou R, perdão, a razão é só R, né? Mas todas os 2R e R, eles se matam. Eles são anulados, né? Um anula o outro. Então a gente conclui que o x igual a 2. Se o x igual a 2, eu posso botar o 2 no lugar do x, né? Ó, 2 mais R, 2 mais 2R, 2 menos 2R, e aqui é 2 menos R. Aí ele diz para mim também que o produto dos extremos é menos 12. Quem são os extremos? X mais 2R, x menos 2R, que no caso aqui é 2 mais 2R, 2 menos 2R. Então eu vou pegar esses extremos. 2 menos 2R, o produto desses extremos, ele diz que dá menos 12. Ora, isso aqui é um... Opa, perdão, aqui não mais. Isso aqui é um produto notável, né? É a diferença dos quadrados. Quem não entendeu, não tem problema. Faz chuveirinho que vai chegar nesse mesmo caminho aqui, tá? Vai chegar nesse mesmo destino. Pronto. Faz essa continha aqui, ó. Passa o 4 ao quadrado para cá, passa o 12 para cá. Divide por 4, né? Onde a gente vai achar que a razão é igual a 2 ou menos 2, tá? E aqui vale a razão negativa? Para álgebra vale, mas você tem que olhar a questão. Ó. Ele diz que é uma PA crescente. Se a PA é crescente, eu não posso ter razão negativa, né? Ela tem que aumentar os valores. Então, raio igual a 2. Como ele quer o quarto termo, então é só procurar o quarto termo. O quarto termo é esse aqui, né? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Como a razão é 2, então o quarto termo é 2 mais 2. Coincidentemente, né, o quarto termo é 4. Letra B de bola. O valor de M para que o sistema admita infinitas soluções. Vamos lá, infinitas soluções é um sistema indeterminado. Certo? Então, é só pegar ali os coeficientes, né? Coeficiente de x, M3, coeficiente dos y, 1 em 1. Indeterminado, esse determinante tem que ser zero. Múltiplo cruzado, né? Cálculo determinante. M menos 3 igual a zero. M igual a 3. Né? Então, M igual a 3, letra B. O menor inteiro que satisfaz a inequação. Bom, 2 elevado a x, 128, né? Você pode fazer aquelas divisões sucessivas, né? Vai dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, até você concluir. Não pode errar a conta, né? São números muito utilizados em sala de aula, né? Mas na hora da prova bate um medo e a gente acaba fazendo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado a 7. Olhemos para a base. Quando a base é maior que 1, base maior que 1, mantém a desigualdade. Então, você está vendo ali o x e o 7, como o sinal aqui é maior, mantém a maior. Então,
todos os x que são maiores que 7. Como ele quer o menor inteiro, então vamos pensar só nos inteiros. O 7 não vale. Então é o 8, o 9, o 10, o 11 e vai para o infinito. Quem é o menor? O menor é 8. E o 8, ele é um divisor de 24. Foi demais. Na figura, AD é o diâmetro. O centro está por aqui, né? Cadê o diâmetro? Da circunferência. CAD, né? CAD mede 35. Então, se aqui é 35, olha o arco que ele subentende. Então, se aqui é 35, o arco vai ser 70. BDC, só esse símbolo aqui, porque isso aqui, na verdade, quando eu solto em PDF, né, era para sair assim, que é o símbolo de arco. BDC, BDC, é esse ângulo aqui, ó, 25. Então, se aqui é 25, olha o arco dele aqui, ó. Ele é um ângulo escrito, vale a metade, então aqui vai valer 50. Se isso aqui é o nosso diâmetro, então eu tenho 180 para cima e 180 para baixo, né, dividir no meio. Se eu tenho aqui 70, né, que vai daqui até aqui, e 50, 70 com 50, 120. Para 180, então esse arco AB aqui mede 60 para fechar o 180. Ele está pedindo a medida ACB, ó. ACB é justamente esse arco aqui que ele está delimitando. Então, metade do arco, 30. Alfa. Questão tranquila, né? Tranquila quando você estuda a matéria, né? Se você deixar para muito tempo, em cima da hora, pode complicar a tua vida. Especialista é assim, ó. Rápido. Uma pirâmide triangular regular tem aresta lateral. Pirâmide triangular regular. Tem aresta lateral, vamos lá. Aresta lateral, pirâmide triangular regular. Vou desenhar aqui, ó. Você desenha logo a base, né? Você sabe que se a pirâmide é triangular regular, esse triângulo da base é um triângulo equilátero. Aqui você tem todas as arestas nessa pirâmide. Tem a aresta lateral e a aresta da base iguais a 2 raiz de 3. Ou seja, se a aresta lateral vale 2 raiz de 3, né? Todas essas aqui valem 2 raiz de 3, e as da base também, então você tem, na verdade, né, 4 triângulos equiláteros. 4 triângulos equiláteros, né? É um tetraedro. É um tetraedro, tá bom? É uma pirâmide triangular regular que tem as arestas laterais iguais às arestas da base. Isso é um tetraedro regular, tá? Logo, ele quer saber a área total dessa pirâmide. Ora, a área total dessa pirâmide vai ser a área de um desses triângulos equiláteros multiplicado por 4, porque todos os triângulos equiláteros são 4, né? Todos os triângulos equiláteros são iguais, tá? Então, qual é a área de um triângulo equilátero? L2, né? No caso, a aresta, né? L2 raiz de 3 sobre 4. Perdão aqui, sobre 4. Só que são 4 triângulos desses, né? Tem um na base e 3 do lado. Esse 4 aqui já se anula. Então, a área total, né? Vou botar aqui a área total, vai ser L2 raiz de 3. Então, quem é a área total? Quem é a raiz de 3? Quem é o L2? 2 raiz de 3 ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado é 12, né? Que é 12 ao quadrado 4, raiz de 3 ao quadrado 3. Pronto, área total. 12 raiz de 3, D de dado. Vou demais aqui. Se os pontos estão sobre uma mesma reta, opa, condição de alinhamento. Condição de alinhamento é aquela matriz, né? Onde o seu determinante vai ser 0. Só botar os pontos no lugar de cada um aí, né? Ponto 1 e 0, ponto 0 e 1, o outro ponto é MN. Eu não gosto de trabalhar com MN minúsculo, não, tá? Trabalha maiúsculo, porque eles ficam um diferente do outro. Senão, daqui a pouco o teu M sai curtinho, né? Por causa de uma perninha assim, não é? Vira M, vira N. Fica uma confusão. Coluninha aqui do 1, repete as duas primeiras.
Quem gosta de fazer isso aqui na vertical também fica à vontade, tá? Pronto, ficou bem afastado aqui, mas não tem problema não. Vamos fazer os nossos sarri, né? 1. Ó, tem 0 aqui, nem faz. Tem 0 aqui, nem faz. Agora a gente vai fazer trocando sinal, né? Tem 0 aqui, não troca nada. Tem alguma coisa errada aqui. Não, olha só, vendo? Por isso que tem que fazer bonitinho. Vou botar aqui de azul. Então aqui, ó, na verdade era aqui, ó. Aqui vai ficar menos N. E aqui vai ficar menos M. Igual a 0. Passa para lá, passa para cá, né? Passa o M para lá, passa o N para lá. Fica só 1 aqui. M mais N. 1. Perdão. B de bola. Aqui nós temos as relações trigonométricas, né? Razões trigonométricas. Então tem uma divisão aqui gigante, tem uma subtração em cima e tem uma multiplicação embaixo. Aqui nós temos a cotangente de x, que é o inverso da tangente, né? Se a tangente é o seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso, é o cosseno sobre seno. A secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre seno. Embaixo fica fácil, né? 1 sobre, só multiplicar, né? Seno vezes cosseno. Em cima, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o MMC. O MMC entre seno e cosseno é seno vezes o cosseno. Vou botar de vermelho aqui. Então aqui vai ser o cosseno, que vai multiplicar lá em cima. Aqui vai ser o seno, que vai multiplicar lá em cima. Vai ficar cosseno vezes cosseno ao quadrado, seno vezes seno ao quadrado. Certo? Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, aqui vai cortar, sobrou só o cosseno ao quadrado de x, né? Menos seno ao quadrado de x. Isso aqui nada mais é que o cosseno de 2x. Alfa. A soma das raízes da equação. Bom, vamos lá. A soma das raízes da equação, como é que a gente calcula? Bom, se a gente for decorar uma fórmula só, né? Menos b sobre a. Só que lembrando que isso aqui é uma equação de quarto grau. Então, para eu calcular a soma, o a seria o 4. O a é o do grau, o maior grau, né? E para calcular a soma, eu uso o coeficiente do grau imediatamente inferior. Então, se a equação é do grau 4, eu vou usar o de grau 3. O de grau 3 está bem aqui do lado. Ó. O coeficiente é menos 5, então ficou menos 5. Menos 5, 5 sobre 4. Letra alfa. Beleza? 68. Com os diretores A, B, C, D, E, F e G. 7 diretores, né? 7 diretores. Podemos formar uma comissão, uma empresa, perdão. Podemos formar com a presença obrigatória de A e B N comissões de 5 diretores. Então, comissão a gente usa combinação, porque os diretores serão escolhidos aleatoriamente, né? Nenhum deles vai exercer uma função de chefia ou de tesoureiro, né? Nenhuma função dentro dessa comissão, todos eles serão iguais dentro da comissão. Com a presença, então é o problema de combinação. Então, com a presença obrigatória de A e B. Então, A e B não são opcionais. Eles saem do meu rol de opções e viram obrigações. Então, na verdade, eu deixo de ter 7 diretores e eu passo a ter 5 que podem ser escolhidos. A e B não podem ser escolhidos. Eles têm que estar lá. Entendeu? Eles não têm a opção de desistir. Eles têm que fazer parte da comissão. Então, agora eu tenho que escolher. Sobraram 3 vagas. Para esses 5 aí, combinação 5, 3. 5 fatorial. 5 menos 3 fatorial. E repete o 3. Está mais próximo do 5 é o 3, né? Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 2 fatorial, que é 2 mesmo. 2 vezes 1, né? 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Temos 10 comissões. Bom, vamos lá. Nesse paralelogramo ABCD, vou botar aqui de vermelho, AD é igual a DE. Então, ó, AD
é igual a DE. Bom, de cara, né? Se é um paralelogramo, se aqui é 50, ângulos opostos são iguais. De cara. Então, se eu tenho esse lado igual a esse, então isso aqui é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, esse ângulo tem que ser igual a esse. Se aqui é 50, faltam 130 para fechar os 180, né? 130 dividido por 2, 65 aqui, 65 aqui. O que ele quer saber? O ângulo DEA. Olha ele aí, 65. D de dado. Em estatística, plim plim, de um conjunto de dados dispostos em ordem crescente, onde o número de dados é ímpar. É o valor que ocupa a posição central. Isso aqui é a mediana. É o caso das notas aí da ESA, né? Desse ano. Começou esse ano. Já era da SpaceX. Né? Opa, se é mediana, a gente já pode tirar aqui, ó. Já pode tirar aqui. Sobrou só A e D. E plim plim de um conjunto de dados é o valor mais frequente. É o que mais aparece, né? Esse aqui é mais tranquilo. É a moda. Pronto, mediana e moda. Letra alfa. Faltando aqui duas questõezinhas, né? 70 e 72. Bom, vamos lá. Dada a distribuição, frequência relativa, percentual. Né? Percentual é porcento, né? Da quarta classe. Então, a quarta classe aqui, essa aqui é a primeira classe. Essa aqui é a segunda. Nós temos 5 classes aqui, né? Quarta classe e quinta classe. Olha que é a percentual da quarta classe, a frequência relativa. A frequência relativa é sempre calculada em relação ao total. Isso aqui é a frequência simples, né? Isso aqui é a frequência simples. Ou absoluta, né? Também chamada de frequência absoluta. Ou simplesmente frequência. Nós temos que somar, tá? Então vai ficar 20 com mais 20, o total é 40. Então esse 40, você pode fazer uma regra de 3 simples. 40 representa o meu 100%, é tudo que eu tenho. Ele quer saber a frequência relativa da quarta classe. Quarta classe aqui, ó. Eu quero saber o que 12 representa de 40. Bota aqui um x% e faz essa regra de 3. Simples. Só multiplicar. Cruzado agora, né? 40x igual a 12 vezes 100. 12 vezes 100. 40 passa dividindo, né? Vai ficar 12 vezes 100 dividido por 40. Agora é só fazer as suas. Ó, um zero daqui com um zero daqui, ficou 4 embaixo. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 10. 30%. Né? Faltou espaço aqui. 30%. Vamos botar setinha aqui. 30%. Então a frequência relativa percentual da quarta classe, ela representa 30% do total. E a frequência relativa é sempre em relação ao total, tá? Sempre em relação ao total. Senão vai gerar muita confusão, ou ele diz qual é o parâmetro que ele quer. Mas quando ele faz essa pergunta direta, é sempre em relação ao total. Na figura, T é tangente. Beleza. A circunferência em B. Então nós temos um ponto de tangência aqui. Se AC igual a 8, então isso aqui vale 8. AC, né? Só esse pedacinho aqui. CD vale 12. Esse pedacinho aqui, né? E tem a medida de AB. Vamos chamar a medida de AB de X. Então isso aqui é aquele famoso tudinho tudão, né? Então x ao quadrado é igual a pedacinho de fora vezes toda a secante. Vai ficar 8 que multiplica toda a secante. Você pode fazer essa soma direta, tá? 8 mais 12, 20. É o que eu vou colocar aqui, tá? Mas seria esse pedacinho de fora multiplicado por toda essa secante aqui. X ao quadrado, 8 vezes 20, né? X igual a raiz quadrada de 160. 160 é a mesma coisa que 16 vezes 10. Dá para tirar a raiz quadrada de 16. O 10 não dá, né? Dá, mas vai ficar quebrado. Raiz de 10. 4 raiz de 10, né? 72 e acabamos, nem parece. Beleza, gente? Então, mais um simuladinho corrigido aí para vocês aí se divertirem e até o próximo, tá? Daqui a pouco vem o simulado 2. Beijão, fica com Deus aí.